Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça verde e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vamos à nossa aula de hoje. Para hoje eu preparei para vocês o estudo dos tempos verbais. Vamos aqui à definição do que seriam esses tempos verbais. Os tempos verbais indicam quando a ação ocorre, enquanto os modos verbais indicam como a ação se realiza. É exatamente isso, meus queridos. O tempo vai indicar quando que a ação está se passando, se é no presente, no pretérito ou no futuro. Pretérito é a mesma coisa que passado, certo? Já o modo verbal indica a maneira, o modo como esse verbo ele se comporta. Vamos observar aqui a definição do presente, do pretérito e do futuro. O presente é uma ação que ocorre no momento da fala. Por exemplo, eu estou aqui neste momento. O verbo estar, estou, está no presente, certo? E o pretérito é uma ação que ocorreu no passado, antes do momento da fala. Estive aqui semana passada, então aconteceu antes do momento da fala, marca aí o nosso pretérito, certo? O futuro é uma ação que ocorrerá no futuro, após o momento da fala. Estarei aqui semana que vem é um verbo que se encontra, por exemplo, no futuro, certo? E quanto aos modos verbais, professora? Nos modos verbais nós temos aqui o indicativo, que indica um fato certo, uma certeza, uma ação que de fato foi concretizada. O subjuntivo, que indica um fato duvidoso, hipotético, eu não tenho certeza se aquilo aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu disser a frase assim, se eu estudasse mais, teria passado na prova. Ó, se eu estivesse estudado mais, se eu tivesse estudado mais, você percebe que não é uma certeza que eu estudei, mas indica uma incerteza, uma dúvida, portanto, é o modo subjuntivo. E por último, o modo imperativo, que indica uma ordem, uma proibição ou um desejo, ou seja, é quando eu quero que alguém faça alguma coisa. Inclusive nas campanhas comerciais, nas propagandas, a gente vê muito uso desses verbos no imperativo. Compre o nosso produto, faça tal coisa. Então, lembre-se que o imperativo indica uma ordem, um pedido ou um desejo de quem está falando, ok? Vamos tentar aplicar esses conceitos aqui na nossa questão? Olha os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. O modo indicativo. O aluno entendeu. É uma ação que a gente tem certeza que aconteceu. O modo subjuntivo. Tomara que o aluno entenda. Não há uma certeza se isso vai ou não acontecer. No modo imperativo, por favor, entenda. Nesse caso, indica um pedido, né? Pessoal, os tempos verbais derivados são utilizados para dar mais precisão e detalhes sobre a ação. Professora, como assim os tempos verbais derivados? Bem, vocês sabem que cada um desses modos verbais, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo, eles possuem os seus tempos verbais. O modo indicativo, por exemplo, tem o presente. Tem 3 tipos de pretérito, aí você vai lembrar daquela aula, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e ainda tem 2 tipos de futuro, que é o futuro do presente e uma coisa super estranha que a gente chama de futuro do pretérito, né? O futuro do passado. E aí são muitos tempos e modos verbais. A melhor forma da gente concretizar esse assunto é a gente ver como é que funciona. Olha o que diz aqui a minha primeira questão da UER de 2024. Considere o texto de Castro Alves para responder à questão O Navio Negreiro. Esse poema é lindo, né? Cá entre nós. Na minha opinião, o poema mais lindo já feito na literatura brasileira. Curiosamente, trata de um evento tristíssimo da nossa história, né? Que é a questão da escravidão. Mas vamos, acompanhem comigo a leitura. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastada, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri.
No entanto, o capitão manda a manobra. E após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual no sonho dantesco as sombras voam? Gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Cara, fiquei arrepiada, né, com as palavras lindíssimas aqui do Castro Alves, apesar de ser um poema forte, mas que foi muito bem escrito. Vamos voltar aqui para a questão. O que ela diz? Na penúltima estrofe, anteriormente apresentada do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, as formas vibrai e fazei. Pessoal, vocês concordam comigo que não é comum a gente ouvir esses verbos conjugados assim, né? Fazei, vibrai, olhai. É porque não é uma pessoa das pessoas gramaticais que nós costumamos usar. Lembra das pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Está conjugado no vós, né? Ou seja, a segunda pessoa do plural. Vamos observar o que dizem as alternativas. Estão flexionadas na primeira pessoa gramatical? A primeira pessoa é o eu, né? A gente sabe que não, então eliminamos aqui logo de cara, né? Expressam ordens, realmente, está no modo imperativo. Vibrai, fazei, expressam ordens dirigidas aos marinheiros. Interlocutores do capitão do navio, exatamente. Quando ele fala vibrai, rijo o chicote, é uma ordem para os marinheiros baterem nos escravizados. Então, imperativo, né? Está conjugado na segunda pessoa do plural, que é o vós, portanto, a letra B é a nossa resposta, tá? Mas vamos ver aqui as outras alternativas, só para a gente não ficar com dúvida. A letra C diz, apresentam-se no singular. Não, a gente consegue eliminar essa alternativa aí, porque está no plural, né? Vamos aí para D. São direcionadas ao conjunto dos leitores do texto? Não, não somos nós que estamos com o chicote para bater nos escravos, são os marinheiros, né? E a letra E diz, apresentam ações executadas pelas pessoas escravizadas? Não, pelos marinheiros e não pelas pessoas escravizadas, portanto, a única resposta, letra B de bola. E aí, Manu, tem alguma dúvida sobre esse assunto agora pra gente? Manda aí a sua pergunta. Professora Lana, e qual a diferença entre o imperativo afirmativo e o imperativo negativo? Manu, é muito simples. O imperativo afirmativo, ele indica uma afirmação. O imperativo negativo significa uma negação. A única diferença entre os dois é o advérbio que vai aparecer na frente da frase, né? Por exemplo, não coma esta comida. Imperativo negativo. Coma essa comida. Imperativo afirmativo. Então, essa é a única diferença entre os dois tipos de imperativo, certo? Vamos agora para a nossa segunda pergunta. O que diz aí? Questão da Unifor de 2023. O macaco perante o juiz de direito. Vamos observar o texto. Andavam um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. E eu vou até deixar grifado esse verbo, porque não é comum a gente ver verbo conjugado assim, né? Lá caíra. Já adianto para vocês, isso aqui está no pretérito. Lembra que a gente tem 3 tipos de pretéritos? Perfeito, imperfeito, o mais que perfeito. Olha aqui a dica para você. O pretérito perfeito é uma ação que já se concretizou no passado. Eu caí, certo? O pretérito imperfeito é uma ação que está acontecendo no passado. Eu caía. E o pretérito mais que perfeito é aquela ação mais do que concluída no passado, né? Eu caíra. Então, já dá para a gente identificar que é o pretérito mais que perfeito. Mas vamos continuar o texto. Os macacos se internecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda e assim foi feita a cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram fugindo. Um deles, porém, não pôde fazer a tempo e a onça segurou imediatamente. Dava para a gente parar aqui, mas eu estou curiosa para saber o final dessa história, né? Compadre macaco, disse ela, tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais, o jabuti, cujas audiências são dadas à borda nos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou, bata palmas.
Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim fazer mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs suas razões e motivos. Bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco que escapou e também o juiz se atirando na água. Foram espertos, né? Deixa eu deixar grifado aqui, ó. Bata palmas. Vamos tentar lembrar que tipo de modo verbal a gente encontra aqui? O imperativo, né? Faça. Bata, no caso, uma ordem, né? Expressa uma ordem de quem está exprimindo a frase, falando a frase. Vamos lá. Os tempos verbais indicam o momento em que uma ação é realizada. No trecho, eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. A gente já falou sobre esse verbo, né? Caíra num passado bem distante, num passado mais que perfeito. Portanto, pretérito mais que perfeito. Vamos ver as alternativas. A forma verbal destacada está no presente? Não está no presente do indicativo. No pretérito mais que perfeito, pois indica uma ação passada, ocorrida antes de outra, também no passado, é, portanto, a nossa resposta, tá? Vamos analisar as outras aqui. A letra C diz no pretérito imperfeito. Não, pretérito imperfeito é aquela ação que ainda está acontecendo no passado, né? No futuro do pretérito também não está no futuro e nem no futuro do presente, portanto, a única alternativa correta é a nossa letra B de bola, certo? Vamos agora para a nossa próxima questão. O que ela diz aqui? Mais um textinho para a gente ler. Poema é difícil, hein? Perdoa aí se eu errar, tá? Das Utopias, do Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Ai, que lindo, gente. Vamos lá. O sentido de utopia, nos versos de Mário Quintana, apresenta-se como algo possível de realizar por viés metafórico da força do querer e enfatizado pelo tempo verbal conjugado do verbo ir. Marque a alternativa correta quanto à devida conjugação do verbo ir nos versos do poeta. Vamos voltar lá para a gente ver como é que ele está conjugado? As coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-la. Se não fora... Olha aqui, pessoal. Eu fui, pretérito perfeito. Eu era, pretérito imperfeito. Eu fora... ou ele fora, pretérito mais que perfeito. Então, a gente já achou nossa resposta. A resposta é a letra C, pretérito mais que perfeito. Certo, meus queridos? Então, vamos agora para mais uma questão. Olha o que diz aí. Dois rios, Samuel Rosa, mais um trechinho de poema para a gente ler. O céu está no chão. O céu não cai do alto. É o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão é o céu que vai no alto. Dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só para poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem. Eu vou parar bem aqui, porque é esse verbo aqui que interessa para a gente. Os olhos veem. Os olhos são eles, né? Então, no caso aqui, eu estou na terceira pessoa do plural. É exatamente assim que esse verbo deve ser escrito, a ortografia correta. Vamos para o enunciado da questão. No verso, e os olhos veem, o verbo está no presente, na terceira pessoa do plural, assim como a forma verbal. Tem, do verbo ter, se estivesse na terceira pessoa, teria que ter um circunflexo aqui. Vem, do verbo vir, pelo mesmo motivo está errado, deveria ter um acento circunflexo. Vão, do verbo ir, mas aí eu estaria mudando de verbo, né? Seria o verbo ir, não ver. A letra D, vem, não é dessa maneira, teria que estar com dois S. A letra E fala do verbo vir, escrito dessa maneira. Eles vêm, do verbo vir, essa forma verbal está correta, ortograficamente falando, está correta, portanto, tem que ter o acento circunflexo. A nossa alternativa é a letra E, certo? Então, queridos, é isso. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre os tempos e os modos verbais, assuntos importantíssimos aí para o vestibular da UEA, certo? Gostou dessa aula? Então nos siga em todas as nossas redes sociais e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!